Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erison e mais uma vez vamos dar continuidade à leitura do livro O Príncipe dos Canalhas, de Loretta Scheiss. Vamos então ao capítulo número 4. Ouçamos a leitura. Peraí! Peraí! Apaga essa peça aí, viu? Apaga essa peça aí, que eu errei a palavra! Eu errei a palavra dessa porra! Aquela rapa amiga da peça! Apaga essa peça aí! Apaga! Apaga essa porra, que eu errei! Eu errei nessa porra aí! Eu não quero nem saber! Apaga essa porra aí! Dain deu à senhorita Trent várias oportunidades para perceber seu erro. Suas advertências não podiam ter sido mais claras. De qualquer maneira, hesitar numa situação como esta seria uma demonstração de dúvida, ou pior, fraqueza. É falta de remédio, fraqueza. Fazer isso com um homem era perigoso. Fazer isso com uma mulher era fatal. Assim, Lord Dain sorriu e se aproximou ainda mais de Jéssica, até que seu enorme nariz, o signo ouro, ficasse a poucos centímetros do dela. Comece a rezar, senhorita Trent, disse ele, com uma voz bem baixa. Em seguida, ele deslizou a mão. Aquela mão enorme, morena e nua, pois havia tirado as luvas para comer. Pela manga do casaco de Jéssica, até chegar ao primeiro botão de pérola de suas luvas cinzentas inúteis. Dain desabotoou a pequena pérola. Ela baixou os olhos para observar a mão dele, mas não moveu um músculo. Em seguida, sabendo que todos os observavam e que as conversas ruidosas haviam se reduzido a sussurros, Dain começou a conversar com ela em italiano, comportando-se como um amante. Ele descreveu o clima da região, um cavalo que estava pensando em vender e as condições dos esgotos parisienses. Embora nunca houvesse tentado ou precisado seduzir uma mulher, ele já tinha visto e ouvido outros pobres coitados entrarem nesse jogo. E reproduziu aquele tom de voz ridículo. Todas as pessoas ao redor pensariam que eles eram amantes. E, durante todo esse tempo, ele se empenhava em tocar o pulso dela. Jéssica não emitiu um único murmúrio. Apenas olhava ocasionalmente do seu rosto para as mãos, com uma expressão paralisada. E ele pensou que ela estivesse muda de horror. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Talvez ele pudesse ter interpretado aquilo de maneira mais precisa, caso se sentisse mais seguro do que parecia. Por fora, ele continuava sensual e intenso, com a voz baixa e sedutora. Por dentro, tinha consciência de que seus batimentos cardíacos haviam começado a aumentar
por volta do 6º botão. Quando chegou ao 12º, a pulsação já estava bastante acelerada. No último, ele precisou se esforçar para manter a respiração firme e compassada. Dain já tinha livrado uma quantidade imensurável de prostitutas de suas casacas, espartilhos, blusas, cintas liga e meias de seda. Jamais em sua vida desabotoara a luva de uma dama. Já havia cometido uma quantidade enorme de atos de devassidão. Nunca se sentira tão depravado quanto agora. Quando a última pérola se libertou e ele conseguiu arrancar aquela peça de couro macio, desnudando-lhe o pulso, seus dedos morenos deslizando pela pele delicada que havia exposto. Estava muito ocupado procurando no dicionário de Dain por uma definição do estado em que se encontrava. E confuso demais para perceber que os olhos cinzentos da senhorita Jessica Trent haviam assumido a expressão de embriaguez estupefata de uma solteirona respeitável que estava sendo seduzida contra a sua vontade. Mesmo se tivesse notado aquela expressão, Dain não se deixaria levar. Não mais do que conseguia acreditar em sua empolgação. Tudo por causa de uma maldita luva e um trecho de pele macia. Nem mesmo era uma parte boa, aquela que os homens não tinham. E sim, pouco mais de 2 centímetros de pulso. Que diabo! O pior era que ele não conseguia parar. O pior era que seu fingimento passional havia, de algum modo, adquirido um caráter genuíno. E ele deixara de falar sobre os esgotos de Paris. Agora, dizia como queria desabotoar, desafivelar, abrir fechos e puxar cada laço. E tirar uma a uma as peças de roupa que ela usava. Queria esfregar as mãos monstruosas e morenas naquela pele branca e virginal. Enquanto detalhava suas fantasias mais picantes em italiano, ele puxava a luva devagar, expondo a palma da mão delicadamente voluptuosa. Depois, deu um pequeno puxão nos dedos dela. E se deteve. Depois, mais um puxão. E se deteve outra vez. Em seguida, puxou mais uma vez. E a luva saiu. Ele deixou a luva cair na mesa e tomou-lhe a mão, pequena, fria e branca, nas suas, enormes e quentes. Jéssica soltou um suspiro breve. Nada mais. Não ofereceu nenhuma resistência. Não que isso fizesse alguma diferença. Dain sentia muito calor. Tinha dificuldade para respirar.
e seu coração batia como se tivesse corrido uma maratona. E, como se houvesse perseguido e conseguido alcançar o que queria, ele não estava disposto a deixá-la escapar. Seus dedos se fecharam ao redor da mão dela. E ele a olhou com uma expressão feroz, desafiando-a a tentar. Apenas tentar escapar. O Marquês percebeu que ela ainda tinha a mesma expressão no rosto, os mesmos olhos arregalados. Logo depois, ela piscou e, baixando o olhar até as mãos que estavam unidas, disse rapidamente: "Eu lamento muito, meu senhor." Embora não estivesse com a própria respiração sob controle, ele conseguiu colocar algumas palavras para fora. "Não duvido que lamente. Mas agora é tarde demais, como pode ver." "Sim, eu sei", disse ela, balançando a cabeça tristemente. "Temo que o senhor nunca mais consiga recuperar a sua reputação." Ele sentiu uma pontada de inquietação. Ignorou a sensação e, com uma risada, deu uma olhada ao redor, observando a plateia fascinada. "Minha cara, é sua própria Lord Dyne foi visto na companhia de uma dama", disse ela. "Foi visto e ouvido cortejando." Ela levantou os olhos cinzentos que reluziam. "Foi adorável. Eu não fazia ideia de que o italiano era tão envolvente." "Eu estava falando sobre esgotos", disse ele, lacônico. "Não sabia. Nem eu, nem ninguém aqui, tenho certeza. Todos acham que o senhor estava se declarando." Ela sorriu. "Para a irmã solteirona do paspalho do Bertie Trent." Foi então que, tarde demais, Dyne percebeu a falha em seu raciocínio. E lembrou-se do comentário de Esmond sobre a lendária Genevieve. Todos ali acreditariam que a fedelha seguia os passos da avó. Uma femme fatale. E os malditos parisienses achariam que ele havia sucumbido aos encantos dela. "Dyne", disse ela em voz baixa e firme, "se você não soltar a minha mão neste instante, eu vou beijá-lo. Na frente de todo mundo." Ele teve um pressentimento de que retribuiria aquele beijo. Diante de testemunhas, Dyne, a própria reencarnação de Beelzebub, beijando uma dama.
Uma virgem. Chega! Chega! Ele sufocou o pânico. Senhorita Trent, respondeu ele com a própria voz igualmente baixa e firme. Gostaria de vê-la tentar. Com os diabos! Surgiu uma voz irritantemente familiar atrás de Dain. Tive que ir quase até aquela maldita fundição. Não é exatamente o que você queria, eu sei. Mas experimentei um deles antes de trazer. E garanto que não vai se decepcionar. Sem perceber a tensão que pulsava ao redor deles, Bertie colocou uma pequena caixa de charutos na mesa, bem perto da mão de Dain. Exatamente a que ainda segurava a mão da senhorita Trent. Bertie viu aquilo e seus olhos azuis se arregalaram. Que diabos, Jess? Disse ele contrariado. Não posso confiar em você por um único momento? Quantas vezes preciso lhe pedir que deixe meus amigos em paz? Jéssica removeu a mão com frieza. O irmão lançou um olhar arrependido para Dain. Não dê atenção a isso, Dain. Ela faz a mesma coisa com todo mundo. Não sei porquê. Se nunca aprova os pretendentes. É como esses gatos bobos que vemos por aí. Passam um tempão tentando pegar um rato. E depois não se dão ao trabalho de comê-lo. Simplesmente largam os bichos mortos em um canto para que alguém os recolha. Os lábios de Jéssica estremeceram. O indício de uma risada era o que faltava para acabar com a confusão que... Pode filmar! Para, velho, pelo amor de Deus, cara. Lord Dain sentia e transformá-la numa fúria gélida. Ele estreara na educação formal quando sua cabeça for enfiada numa latrina. Já tinha sido alvo de zombarias antes, mas não por muito tempo. Felizmente, Trent, você tem o talento de chegar ao lugar exato e no momento exato, disse ele. Como palavras não são capazes de expressar meu alívio e gratidão, suponho que as ações devem falar por mim. Por que não vem até a minha casa depois de levar sua irresistível irmã de volta? Valtteri e os outros irão até lá para nos
deliciarmos com algumas garrafas e um jogo de dados. Depois de tolerar a animação de Trent, Lord Dyne despediu-se da dupla e saiu da cafeteria, audaciosamente disposto a segurar a cabeça de Trent debaixo d'água até que ele se afogasse. Antes mesmo de Lord Dyne chegar em casa, as pessoas que testemunharam seu tete-a-tete com a senhorita Trent na cafeteria já tinham espalhado seus relatos pelas ruas de Paris. Ao raiar do dia seguinte, sua orgia privativa de bebedeira e jogatina havia terminado. Muito bem. Cachaça, c*****. Como é, rapaz? Cachaça, c*****. De novo. Toma cachaça, c*****. E Bertie, com algumas centenas de libras a menos nos bolsos, estava sendo carregado por um grupo de criados até sua cama. Algumas pessoas já faziam apostas acerca das intenções do Marquês de Dyne em relação à senhorita Trent. Às 3 horas da tarde, Francis Belmont encontrou-se com Roland Valtry no Tortonis e apostou 150 libras que Dyne acabaria acorrentado à senhorita Trent antes do aniversário do rei em junho. Dyne? Repetiu Valtry, arregalando os olhos cor de amêndoa. Casado? Com uma solteirona aristocrata? A irmã de Trent? 10 minutos depois, quando Valtry conseguiu parar de rir e começava a respirar normalmente outra vez, Belmont repetiu a oferta. Seria fácil demais, disse Valtry. Não posso deixar que você perca dinheiro assim. Não seria justo. Conheço Dyne desde Oxford. O que aconteceu na cafeteria deve ter sido uma de suas piadas. Queria apenas provocar alvoroço. Neste exato momento, ele provavelmente está rolando de rir por ter enganado tantas pessoas de uma vez só. Aposto 200 libras que ele vai parar de rir em menos de uma semana, rebateu Belmont. Entendo, respondeu Valtry. Creio que você esteja querendo jogar o seu dinheiro no lixo. Muito bem, meu camarada. Defina os termos da aposta. Vamos lá. Em uma semana, ele estará correndo atrás dela, disse Belmont. Ele a seguirá quando ela sair de algum lugar. Segurará sua mão. Diabos que seja! Ele a agarrará pelos cabelos. Isso faz mais o estilo dele, não é? Belmont. Correr atrás de uma mulher nunca fará o estilo de Dyne, respondeu Valtry pacientemente. Dyne apenas diz: quero esta aqui. Então, ele mostra o dinheiro e é a mulher que o segue. Ele vai seguir essa, disse Belmont. Exatamente como eu relatei.
diante de testemunhas confiáveis. Aposto 200 libras que ele fará isso em até 7 dias. Vou estar por 500 conto. Não seria a primeira vez que o profundo conhecimento que Roland Valtry tinha de Lord Dying lhe renderia dinheiro. Prever o comportamento do Beelzebub, na verdade, provia pelo menos metade de sua renda. Ele achava que a essa altura, Belmont deveria conhecer Dying melhor. E o sorriso torto e o ar de superioridade no rosto dele estavam começando a irritar Valtry. Com uma expressão de pena, para irritar Belmont, Valtry aceitou a aposta. 6 dias depois, Jéssica estava na janela do apartment do irmão, olhando para a rua com uma expressão amarga no rosto. "Vou matar você, Dying", murmurou ela. "Vou enfiar uma bala bem onde esse seu nariz italiano encontra suas sobrancelhas negras." Já eram quase 6 horas. Bertie prometera que estaria em casa às 4:30 para se banhar e se vestir e levar a irmã e a avó até a festa de Madame Rice. O retrato que a senhora Belmont pintara da anfitriã seria desvelado às 8. Como Bertie precisaria de dinheiro pelo menos 2h30 para cuidar da higiene pessoal e o tráfego prometia estar intenso à noite, elas acabariam perdendo o evento. E era tudo culpa de Dying. Desde o encontro dos dois na cafeteria, ele não saía sem que Bertie estivesse ao seu lado. Aonde quer que Dying fosse, não importava o que fizesse, não conseguia se divertir a menos que Bertie estivesse presente. O irmão, é claro, acreditava finalmente ter conquistado a amizade eterna de Lord Dying. Avoado e ingênuo, Bertie não fazia ideia de que a suposta amizade fora a maneira que Dying tinha encontrado para se vingar dela. E isso servia apenas para mostrar que Dying era um vilão desprezível. Tinha aquela desavença com Jéssica, mas não podia lutar de maneira justa e honrada com alguém capaz de revidar. Tinha que castigá-la por meio de seu pobre e estúpido irmão, que não fazia a menor ideia de como se defender. Bertie não sabia como não beber até cair inconscientemente, ou retirar-se de um jogo de cartas, ou resistir a uma aposta que ele certamente perderia, ou protestar quando uma prostituta cobrava o triplo do preço que valia. Se Dying bebesse, Bertie se considerava na obrigação de beber também, mesmo que já não aguentasse mais. Se Dying jogasse ou contratasse os serviços de uma prostituta, Bertie o imitava. De início, Jéssica não se opunha a nenhuma dessas atividades.
já ficara bêbada mais de uma vez e, em algumas, perdera dinheiro jogando ou apostando, dentro de limites discretos e razoáveis. Quanto às meretrizes, se Jéssica fosse homem, ela gostaria de desfrutar disso de vez em quando. Mas certamente não pagaria 1 centavo acima do preço habitual. Não conseguia acreditar que Dain pagasse os valores que Bert alegava. Mas o irmão jurava, por sua própria honra, que vira com os próprios olhos o dinheiro trocar de mãos. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão continuando a escutar essa história desse podcast, do livro O Príncipe dos Canalhas. Continue com a gente neste canal. Valeu, falou e fui. Muito obrigado.